Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Cinema Estranho. E vocês devem estar aqui pelo título inflamatório que eu coloquei nesse vídeo, que é Por que os filmes de terror não funcionam mais. Então, antes de você me atacar e falar, oh meu Deus, eu sei, os filmes de terror funcionam, tem filmes de terror bons e blá blá blá, eu sei disso tudo, mas você tem que concordar aqui comigo. Vamos lá, vamos aqui, senta aqui do meu ladinho, vamos conversar. Você sabe que a maioria dos filmes de terror que saem no cinema ou que chegam, né, aos nossos olhos não funcionam. Eles não causam medo, eles não causam susto, eles não causam terror, eles não te dão pesadelos, como os filmes que aconteceram bastante até nas décadas em que eu estava crescendo, né, que é 80 e 90, onde se tinha, assim, claro, muito lixo, com certeza. Não vou transformar essas duas décadas nas melhores décadas do cinema da humanidade, não. Muita porcaria, mas a gente teve muito filme muito bom nessa época. Então eu tô aqui um pouquinho para falar sobre por que eu acho que os filmes de terror, na maioria, não funcionam mais com as plateias de hoje em dia. Então vamos começando. A primeira coisa aqui, eu vou usando algumas imagenzinhas aqui, alguns videozinhos, gifzinhos, para você me entender o que eu tô te falando. E a primeira coisa que me chama muita atenção é a falta de atmosfera. O que acontece? Os filmes hoje em dia, eles não se preocupam mais em construir a atmosfera, construir um ambiente assustador, em criar algo que vai efetivamente te assustar. Eles sempre acabam contando com aqueles clichês que foram criados em alguns casos dos anos 40, que é, por exemplo, a boa e velha mansão mal assombrada com aquela névoazinha saindo do chão. Isso aí é algo que não é mais tão comum, mas ainda existe em filmes de terror hoje em dia. Então eles não se preocupam sequer em construir isso, eles simplesmente colocam ali e é meio que aquela risada falsa de seriado, que é, agora é o momento que é pra você ficar com medo, olha só, que apavorante. Não, ele não cria um cenário. Por exemplo, se você assistir um filme, tem um filme dos anos 80 aí, que chama Pet Sematary ou Cemitério Maldito, que ele se preocupa muito em transformar a casa de uma família normal, tá? Sem casas gigantes de madeira que rangem e blá blá blá. Ele se preocupa em transformar essa casa dessa família em um lugar profundamente assustador, só porque sim. Porque ele consegue construir isso tratando a casa como se fosse um personagem. Stephen King é um cara que manda muito bem nisso. O Iluminado é um exemplo também. Apesar de ser dos anos 70, ele constrói um ambiente assim aterrorizante dentro de um hotel. Um hotel onde tem pessoas transitando o ano todo, exceto naquele período onde o filme ocorre. Então, para mim falta muita ambientação. Hoje em dia, quando você coloca todo mundo, ou vai para uma casa mal assombrada, ou é uma casa na cidade, ou um apartamento que vai ter, sei lá, um exorcismo, ou um fantasma que joga copo, etc e tal, falta você criar um charme, um apego, né, um cenário tal qual, por exemplo, o quarto onde ocorre o exorcismo no Exorcista. Então, assim, aquele quarto é um dos cenários mais apavorantes que existem no cinema, e é só um quarto. Ele não tem nada demais. Você não tem nada escorrendo da parede, nada, é só um quarto. Mas o problema é, você tá trancado dentro daquele quarto e as coisas acontecem ali dentro. Então a primeira coisa que eu acho que falta, um dos motivos pelos quais os filmes não funcionam mais de terror, é a ambientação. Mas continuando, vamos lá. Segunda coisa que faz os filmes de terror não funcionarem mais: os filmes estão se levando a sério demais, até os filmes com as histórias fracas. Vou citar aqui exemplo de filmes que fazem ao contrário isso, tá? Que pega uma história fraca e não se leva nada a sério, e aí você tem um filme fantástico. Por exemplo, Retorno dos Mortos-Vivos, o famoso filme que tem o zumbi punk rock. O Evil Dead, do Sam Raimi, sabe, são filmes que... Eu estou citando o Sam Raimi no segundo vídeo seguido aqui a propósito. São filmes que eles começam com uma atmosfera de terror, com a ideia de fazer um filme de terror, mas eles percebem que se eles se levarem a sério, não vai funcionar. Você não vai se assustar, não vai ser algo que vai ser legal, não vai ser divertido e você não vai ter medo. Então o que eles fazem? Eles derrubam um pouco essa barreira e pegam um filme que não vai se levar a sério. Agora você tá lá vendo um filme de terror para se divertir. Você tá vendo Dia dos Mortos, por exemplo, do George Romero, o falecido George Romero,
E você tá vendo uma pessoa ser estripada, né? Tendo as tripas arrancadas dentro do corpo, e você não sente medo, você se diverte. Por quê? Porque o filme ele sabe que ele tem uma história pequena, né? Ele tem pouca coisa ali em termos de coisas para acontecer, então ele acaba se divertindo ali com a história, ele não se leva a sério. E o que está acontecendo com os filmes de terror hoje em dia é todos eles se levam muito a sério, muito a sério. Então você sempre tem uma atmosfera mega séria, todo mundo trata aquele assunto do demônio maluco que surgiu do nada e ele mata a família inteira e separa só uma criança como se fosse algo super sério, ninguém é cético, tá todo mundo prontinho para aceitar. Então os filmes precisam se levar um pouco menos a sério se a sua história é uma história batida, é uma história que já foi contada, você sabe que já foi contada, o espectador sabe que foi contado. Então é a coisa do vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Se esse filme não é nada inovador, não, então talvez a gente não precise se levar tão a sério. Vamos fazer um filme um pouco mais divertido, ainda vai ser terror, é só saber encaixar no momento certo. Sustos acontecem, a atmosfera acontece e o filme funciona. Terceira coisa, terceiro motivo aqui, são protagonistas ruins. Isso é o mal que muito filme está sofrendo hoje em dia, que é o protagonista que ele não tem passado, ou o passado dele não importa, ou ele não se relaciona com o passado dele. Então assim, ele é um cara que teve um trauma de infância, mas ele não reage a isso. Vou pegar aqui um caso de um filme que foi até bem elogiado, apesar de é um suspense / terror, que é o retorno do M. Night Shyamalan, que é o Fragmentado. Esse filme, assim, para quem me tem pessoa no Facebook, percebeu que eu não gostei desse filme, não é um filme que me chamou a atenção. Eu fui assistir ele muito tempo depois, não fui ver ele no cinema, e assim, eu me afastei do M. Night Shyamalan, porque apesar de gostar muito de Sexto Sentido e Corpo Fechado, os outros filmes dele pra mim são terríveis, todos, A Vila, Sinais, eu realmente não gosto. E eu fui dar uma chance pra Fragmentado, pra ver, falar, pô, todo mundo tá falando, o retorno do cara e tal, vamos ver o que está acontecendo. E eu me deparei com um filme que poderia utilizar muito bem uma protagonista que tem ali um trauma de infância, foi abusada quando criança, e o filme simplesmente assim conta isso, mas não faz nada com isso. Então assim, você tem aí uma protagonista que não importa o passado dela, é insignificante, e você tem uma protagonista que ela é praticamente um objeto que faz a história se mover. Só, ela não importa, você não se relaciona com ela, você não entende ela. E assim, o que faz você sentir o medo da pessoa, assim, você efetivamente se assustar, você ter o pavor, é você conhecer aquela pessoa. Por exemplo, um filme muito bom dos anos 90, se você não viu, veja, que é Seven, ou em português Seven, Sete Pecados Capitais, em que você acaba acompanhando a história de um detetive, no caso Brad Pitt, que você conhece a história dele, você conhece a família dele, e você vai sentindo medo junto com ele pelo que está acontecendo. Você está vendo aquele serial killer e o que ele está fazendo cada vez pior. Então você se aproxima do protagonista e você sente o medo dele. Por mais que o nosso protagonista, aí no caso do Seven, não seja a vítima. Ele não é uma vítima. Ele é um policial que está indo atrás do serial killer. E mesmo assim você sente o pavor dele, você sente o que está acontecendo ali com ele. Então, essa coisinha do eu preciso entender o protagonista. Todo filme, assim, regra de filme, um filme bom é você se relaciona com ele. Você tira alguma coisinha ali daquele protagonista que faz você se aproximar dele. Seja uma insegurança, seja uma qualidade, seja um defeito, o que for. Então o protagonista é o protagonista, cacete. Você precisa trabalhar o protagonista, ele precisa ser o ponto central do seu filme. Se você não se der bem com o protagonista, não entender ele, ou, sabe, puta merda, saber o que vai acontecer, quem é o protagonista, que ele é uma pessoa de verdade, por mais que ele seja só um personagem no filme, você não tem nada, você vai ter uma história xoxa que não tem pra onde ir. Você tá vendo, você, espectador, sabe que são só personagens e nada do que acontecer com eles é relevante. E você tem um efeito do GTA, por exemplo, para quem joga videogame. No GTA você pega uma arma e sai metralhando, porque você sabe que não tem consequência nenhuma, não são pessoas de verdade. São personagenzinhos irrelevantes dentro de um videogame.
Então esse é o problema do protagonista ruim. Então precisamos de protagonistas melhores em filmes de terror, por favor. Mais uma coisa aqui que a gente vamos continuar aqui a nossa análise de filmes que não funcionam. E uma coisa aqui que me assusta é os filmes hoje em dia de terror, eles não sabem que mensagem que eles querem passar. Explico, tá? Filme de terror, em regra, ele, assim como ficção científica, como fantasia, etc e tal, normalmente ele não tá falando exatamente daquilo que ele tá falando, tá? Então, assim, se você pegar um bom filme de terror, por exemplo, Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Lá atrás, já fiz vídeo, o vídeo tá aqui no card, se você quiser assistir. Mas ele é um filme de terror, ele é um filme de zumbi, acho que o primeiro filme de zumbi pra valer. E ele é um filme que, na verdade, ele tá falando de preconceito, tá falando de racismo, tá falando de interação social, fazendo crítica à sociedade. Tudo enquanto você está vendo pessoas, os desmortos, os mortos-vivos, saindo das covas e matando gente. Então, assim, você tem um filme de terror que ainda assim ele tem uma mensagem para te passar. Um exemplo muito bom e muito atual, o filme Corra, passou no cinema aqui no Brasil faz pouco tempo, em inglês chama só Run também, e é um filme sensacional, maravilhoso, recomendo muito que seja assistido. E esse é um filme é um suspense, também é um terror, e ele é um filme que tem uma puta mensagem. Ele tem uma mensagem maravilhosa. Ele fala sobre racismo, tratamento dos negros na sociedade, e ele até tira sarro um pouco das convenções, dos estereótipos ali de filme de terror. Então, por favor, vejam Corra, né? E diretores de cinema, roteiristas, etc e tal. Terror é divertido, mas terror é melhor quando você sabe o que está sendo dito ali. Porque se você tem um subtexto, você tem uma outra camada de interpretação do teu filme, o teu filme dura, ele dura ao longo do tempo. Então ele deixa de ser só aquela besteirinha que você tá fazendo enquanto você come pipoca, que é tipo, tá passando umas coisas ali e eu tô aqui enchendo a cara de pipoca, e você passa a ter algo que tem uma mensagem, algo que tem algo a dizer. Então, né, que precisa disso, precisa que o filme tenha algo a dizer, porque senão ele é um filme vazio. E eu imagino, né, para quem esteja fazendo o filme, até para quem esteja assistindo o filme, que você queira lembrar daquilo, se for um filme bom, óbvio, né, no futuro, porque isso faz parte da sua vida, faz parte, te traz coisas novas, te faz pensar em coisas novas e traz emoções novas. Então, os filmes precisam saber o que eles querem dizer. Não basta só matar uma porrada de gente, porque senão você vai ter aí Jason parte 5, por exemplo, que é só gente morrendo, não tem história. A história é descartável, assim, é terrível, mas é um filme que você está vendo gente morrendo, é isso. E para finalizar, aqui o grande motivo, aí eu sei que muita gente que gosta dos filmes atuais vai discordar de mim. O principal motivo pelo qual os filmes de terror não funcionam mais é a porcaria do jump scare. É aquele susto quando alguma coisa pula na sua tela e você grita, etc. Relaxa, eu não vou fazer isso nesse vídeo, tá? Como eu odeio isso muito, eu não vou fazer, ok? Não tem jump scare, pode ficar tranquilo, pode ficar com seu fone de ouvido aí, o seu som alto, o que seja. Mas é aquela coisa de alguma imagem, alguma coisa assustadora, pula na tela com um som extremamente alto e te faz assim, se você está assistindo uma cena pacífica, faz você pular da cadeira. Por quê? Porque é um susto que vem do nada. É como se alguém, você tá andando no corredor, viesse por trás e empurrasse você, basicamente. Você toma um puta susto. Mas é só isso. E o problema, assim, não é aquela coisa, você vai ficando amedrontado e aquilo é uma coisa que você vai levar com você. Não, você toma aquele susto, aquele grito de 1 segundo e aí acaba e você, pronto, já não tá mais assustado. Então, é uma bobeira. O jump scare é assim, ok, já vi ele sendo bem usado em alguns outros filmes, mas é muito difícil quem usa bem o jump scare. Então, o jump scare é uma bobeira. É o Atividade Paranormal, por exemplo, que a única coisa que você tem... Gente, eu só vi o primeiro Atividade Paranormal porque é terrível, tá? Eu não assisti mais porque eu não gostei mesmo. E a única coisa que você tem que efetivamente causa medo é um jumpscare na última cena do filme. Então, assim, o jumpscare é um susto vazio. Você aí que gosta de filmes com jumpscare,
você provavelmente não vai perder o sono como nós perdemos lá na década de 90, década de 80, com o Exorcista, com o Enigma de Outro Mundo, com o It, a Coisa, né, o filme do palhaço bizarro assustador, e uma série de outros filmes de terror que passaram nessa época, porque o objetivo ali era criar uma atmosfera de terror, e aí juntando tudo, né, com um bom protagonista, com um filme que tem uma boa história para se levar a sério, e tudo bem coeso, uma mensagem bem feita, e isso vai te dando um medo desgraçado. Isso vai te colocando numa situação que você vai literalmente perder o sono. Você vai ter pesadelos. Então, assim, a gente viveu numa década, algumas décadas aí, em que você passou por situações terríveis, de assim, pedir ajuda pro pai e pra mãe porque não conseguia dormir, porque você assistiu um filme que colocou um medo que você carrega até hoje. Então, vejo, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que têm profundo pavor até hoje, adultos, com famílias, com empregos e dívidas e tudo mais, que ainda assim tem medo do Exorcista, por exemplo. Ainda assim tem medo do... que não dá pra ver, mas aí tem aqui atrás de mim, do Freddy Krueger. Eu tenho uma coleção inteira dos filmes do Freddy Krueger, até as porcarias. Então, o jumpscare, ele te priva disso, ele tira isso de você. Você não vai ter um medo genuíno. Você vai ter só aquele pulinho e mais nada. Então, o pulinho sabe, se bem usado até funciona, mas é muito difícil usar bem. Então, isso é algo que eu acho que os filmes hoje em dia não têm. É muito difícil ter um filme que, sabe, cria um medo genuíno, que te coloque numa situação de pavor real. Então, claro, não briga aqui comigo, eu sei que tem exceções, tá? Por exemplo, Corrente do Mal é um desses exemplos. Então, assim, existem filmes que não seguem a regra do jumpscare, sim, mas a maioria segue. E isso é ruim, isso faz um filme de terror que não funciona. Então, essa aqui é a minha listinha de por que eu acho, né, que os filmes de terror não funcionam mais hoje em dia. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se eu tô errado, se eu tô certo, e me deem exemplos de filmes que violem aqui as coisinhas que eu falei, que são filmes bons. Eu adoraria saber, eu adoro dicas de filmes para quebrar os meus próprios paradigmas. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, divulgar para todo mundo, isso ajuda o canal a crescer. Assinar o canal se você não assinou ainda, clicar no sininho que está em algum lugar aqui embaixo para receber as notificações quando sair vídeo novo. Então, como sempre, até a próxima aí, bom filme!